Queridos irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Ao mesmo tempo, peço à nossa igreja que abra no Evangelho de Lucas. Vamos abrir no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Nós vamos hoje, meus irmãos, tratar de uma das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecida como a parábola do amigo inoportuno. Algumas versões da Escritura Sagrada trazem outros títulos, mas a palavra ela pode ser e é muitas vezes identificada como a parábola do amigo inoportuno. Nós vamos ler Lucas capítulo 11, começar no verso 1, para entendermos bem o contexto da parábola, e depois vamos nos concentrar na parábola propriamente dita. Então, a partir do verso 1 do capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas, leiamos o que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. E ele disse-lhes: Qual de vós terá um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem, e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responder e disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso levantar-me para te dar. Eu digo-vos que ainda que ele não se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Eu vos digo: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Curve a cabeça, irmãos, vamos orar. Poderoso Deus, Deus de toda a terra, de todo o universo, nós nos curvamos, Senhor, diante da Tua soberana grandeza, Pai, reconhecendo, Senhor Deus, que só o Senhor é Deus e não há nenhum outro além de Ti, Senhor. Reconhecendo que Tuas mãos são poderosas, Senhor Deus, para fazer toda a Tua vontade prevalecer nos céus e na terra. Reconhecendo, Santo Deus, que o Senhor tem inclinado os Teus ouvidos com grande misericórdia, para atender as nossas orações, Senhor, para ouvir o nosso clamor, a nossa súplica, que chega dia e noite diante de Ti, no Teu trono gracioso. Ó Deus,
sendo tão grande como o Senhor é, tremendo, maravilhoso, todo-poderoso, excelso, augusto Deus, ainda assim o Senhor escuta pecadores como nós, e o Senhor, conforme sua vontade, atende nossas petições, Senhor Deus, com grande misericórdia e demonstração de graça. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, nosso Deus, nada que chega do céu para nós, porque somos pecadores, quebramos tua lei e não somos leais ao Senhor como deveríamos ser. Senhor, derrame sempre da tua graça, Senhor, para que o nosso coração seja ferido pela tua graça, Senhor Deus, para que venhamos ter os nossos olhos abertos para os nossos pecados, Senhor, e que o arrependimento, um dom maravilhoso que vem do alto, ele se aloje ao nosso coração, Senhor, para nos achegarmos a Ti com o coração contrito, com o coração pesado por nossos pecados, Senhor, e acharmos graça diante de Ti, Pai. Essa manhã, nosso Deus, nós Te clamamos, Te suplicamos, Senhor, que nos ajude a entender a Tua palavra e fale ao nosso coração por ela, pelo Espírito Santo. Essa é a nossa oração, Senhor. Seja misericordioso mais uma vez. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Temos aqui uma parábola do nosso Senhor Jesus, que tem deixado algumas pessoas confusas. As pessoas perguntam, qual é o significado dessa parábola do amigo inoportuno? O que significa ela? O que Jesus Cristo quis ensinar ao contar essa parábola aos seus discípulos? A história dessa parábola, a história exegética dessa parábola, ou seja, a maneira como a igreja vem interpretando essa parábola desde os séculos passados, ela é bem interessante, irmãos. Algumas pessoas, como por exemplo, aqueles que olham para essa parábola e veem aqui muitas metáforas ou alegorias, dizem que o homem que vai até o amigo, que chega de viagem, vai até o amigo pedir abrigo, tarde da noite, aquele homem somos nós, os cristãos. E aquele homem que recebe o viajante, tarde da noite, e sai da sua casa e vai pedir pão em outra casa, seria então Cristo, o Senhor Jesus Cristo. O pão que ele pede seriam bênçãos que Cristo derrama sobre a igreja. E ele pede ao Pai Celeste. O Pai, portanto, seria aquele homem que está lá dormindo, com os seus filhos dormindo, e não quer abrir a porta naquele momento, mas ele acaba abrindo a porta e dando pães ao Senhor, no caso. Apesar de que a parábola não chegue ao ponto de dizer que o homem abre a porta e mesmo assim, com raiva, entrega pães àquele homem que está insistentemente pedindo, a parábola não chega a dizer isso, mas esse é um tipo de parábola que de fato leva a essa conclusão, porque o que Jesus faz aqui é uma espécie de pergunta retórica. Qual é o homem, ou qual de vós? E a resposta no final da parábola seria, ninguém faria isso. Ninguém deixaria um amigo à porta batendo, pedindo pão e não abriria a porta. Nenhum amigo diria o que esse homem disse, já estou dormindo, não vou abrir a porta. Então a resposta ali seria, ninguém faria isso. Todos abririam a porta e dariam pães. Então a ideia alegórica, como essa parábola foi interpretada muitas vezes, é justamente essa. Cada elemento dessa parábola tem um símbolo interessante. Mas é bem bonito, mas não é isso que a parábola ensina. E esses personagens que a parábola apresenta e os elementos próprios da parábola, como os pães em questão, também não são símbolos de coisa alguma, se podemos assim dizer. Existem também outras interpretações que foram dadas a essa parábola na história da igreja. Então, algumas das interpretações
chegam à conclusão dizendo que o que a parábola ensina é que nós devemos cuidar bem do nosso próximo. Veja, o homem viajante chega à casa de um conhecido, tarde da noite, ele bate, pede abrigo, o homem abre suas portas, mas não tem nada para oferecer para que ele coma. Então aquele homem, preocupado com o seu amigo que chegou de viagem, ou o seu conhecido, sai atrás de vizinhos e amigos para pedir pão. É claro, há uma preocupação aqui verdadeira, um cuidado verdadeiro que se tem que ter com o próximo. Então as pessoas têm olhado para essa parábola e dito: este é o ensinamento da parábola, que nós devemos amar o nosso próximo, cuidar dele e fazer tudo para o bem-estar dele. A parábola ensinaria isso. Mas eu digo a vocês que isso também não é o ensinamento da parábola. Apesar de que seja verdade isso, de que nós devemos amar o nosso próximo e socorrê-lo e ajudá-lo e nos esforçar por ele, não é isso que a parábola está ensinando. Todas estas coisas são verdades, mas não é o ensino da parábola propriamente dito. Para entender, irmãos, o que essa parábola que Jesus contou significa, nós precisamos primeiro entender o contexto em que essa parábola está localizada, e foi por isso que eu li o capítulo 11, uma grande parte dele, do verso 1 até chegarmos no verso 13. Porque essa parábola ela está colocada bem no meio de um contexto de oração. Note, no verso 1 do capítulo 11, o texto começa dizendo: e aconteceu que ele, Jesus, estava orando em certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Veja, o contexto aqui é oração. O Salvador maravilhoso, Cristo, estava orando. Ele estava retirado e concentrado em oração em um lugar, e quando ele termina, os seus discípulos, um deles chega até Jesus e diz ao mestre: ensina-nos a orar como o Senhor. Como nós devemos nos colocar diante do Pai Celeste em oração? Mostra-nos como devemos fazer. E então, a partir do verso 2, Jesus dá como modelo o que nós chamamos de a oração do Pai Nosso. Esse modelo, na verdade, que Jesus apresenta, ele é uma estrutura de oração. Não é uma reza, como muitas pessoas fazem e olham para essa passagem e diz: vamos orar, e sempre repetem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo estruturante de oração. É claro que ela em si mesma é uma oração, porém ela não é uma reza para ser repetida. Não é pecaminoso você orar o Pai Nosso, mas é pecaminoso você fazer do Pai Nosso uma reza. Porque a reza, irmãos, como acontece em muitos círculos da Igreja Católica Romana, ela acaba se tornando palavras vãs porque elas acabam saindo da nossa consciência. As pessoas às vezes acabam repetindo as palavras sem entender e nem mesmo pensar o que estão dizendo e falando com Deus. Elas simplesmente falam, dormem falando, repetem. Se você perguntar o que você acabou de dizer, elas nem sabem. Porque aquilo está tão automatizado, porque é uma reza e não uma oração, que as pessoas não sabem dizer o que acabaram de dizer. Nem lembram o que acabaram de falar. E se você for mais profundo e disser qual é o significado dessa frase que você acabou de dizer na oração do Pai Nosso, elas vão dizer: eu não sei o que isso significa. Eu simplesmente disse, mas não sei o que estou dizendo. Então Jesus, nesse contexto de oração, ele não está empregando uma reza para o discípulo que pergunta, que diz: ensina-nos como orar. Jesus, de fato, está ensinando aquele discípulo como orar. E a oração começa, a oração do Pai Nosso, dizendo justamente: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, como no céu, assim na terra.
Perceba que o começo da oração do Pai Nosso é justamente uma oração em que a soberania de Deus é destacada. Onde está Deus? No céu. Quem é Deus? Nosso Pai, nosso Criador, nosso sustentador. Que vontade deve prevalecer no mundo? A vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Que o reino de Deus prometido venha. Perceba, a oração é um modelo de como nós devemos falar com Deus. Não significa que você deve dizer as mesmas palavras. Então, a primeira parte do contexto, antes da parábola, é Jesus orando, um discípulo dizendo, ensina-nos a orar, e a oração do Pai Nosso sendo apresentada como modelo estruturante de oração. E aí, então, quando ele termina de falar sobre a oração do Pai Nosso, chegamos então no verso 5, onde a parábola começa, e Jesus diz, o texto diz, e disse-lhes uma parábola. Depois da parábola, no versículo 9, o Senhor Jesus começa a dar alguns exemplos. A parábola termina no verso 8, com a explicação final de Cristo, e no verso 9 ele começa a falar de novo de oração. Ele diz, eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abrirá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E a conclusão? Então, se vós, sendo maus, porque todo homem é mau, todo homem tem uma natureza pecaminosa caída. Nós somos, depois da queda, naturalmente maus. E Jesus conclui dizendo, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo ao que lhe pedir, ou aos que lhe pedirem em oração. Chegarem ao Pai em oração e suplicarem ao Pai em oração. O Pai dará, é o que Jesus está dizendo. Bata e o Pai abre a porta. Peça e o Pai dá. Busque o Pai e encontrará no Pai o que busca. Perceba, depois da parábola, Jesus volta a falar de oração. Então, essa parábola está num contexto de oração. Ela deve falar sobre oração. O que a parábola do amigo inoportuno ensina? Ensina algo sobre oração. Então, agora vamos nos concentrar, irmãos, bem especificamente nessa parábola. E é preciso aqui ainda gastarmos um pouco de tempo para entender algumas questões culturais, para entender o significado exato dela. Vamos então somente a parábola dos versos 5 ao verso 8, mais uma vez. E ele disse-lhes, qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe respondeu e disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso levantar-me para te dar. Eu digo-vos que ainda que ele não se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, diz o nosso texto, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Essa é a parábola. Acontece o seguinte aqui, vamos entender as questões culturais relacionadas a essa parábola. A gente está falando do contexto judaico. O contexto maior é o contexto do Antigo Oriente. E naquela cultura, meus irmãos, receber uma pessoa em sua casa, ter um hóspede,
significa que você precisa cuidar dela da melhor maneira que você puder. Cuidar da melhor maneira significa que você deve receber tal pessoa como se você estivesse recebendo a mais ilustre visita em sua casa. Um rei, um príncipe. O que você daria para um príncipe se ele fosse à sua casa? Como você o trataria? Com certeza você daria o melhor lugar da mesa, você daria o melhor quarto que você tem, ainda que fosse o seu, você diz, não, você ficará no meu quarto, eu vou sair com a minha esposa e ficarei desse outro quarto, mas você ficará neste. Você faria o melhor para ele. Porque para o contexto oriental, aqui, judaico também, a hospitalidade, irmãos, é uma das supremas honras que um homem precisa prestar. E se ele não fosse hospitaleiro da melhor maneira possível, ele seria totalmente desonrado na sua comunidade, no meio da sua tribo, da sua nação. Então, ser hospitaleiro, receber bem, guardar bem uma pessoa, proteger a pessoa, alimentá-la bem, vesti-la, banhá-la, cuidar dela da melhor forma possível, é o que se esperava de qualquer homem, de qualquer família oriental naqueles dias. Agora imaginem, uma pessoa chega à meia-noite, lembre lá, às 18 horas não tem mais energia, luz solar, porque não há energia elétrica. Então meia-noite é bem tarde. Na nossa cultura, meia-noite, nós às vezes estamos acordados ainda, não é? Então, se alguém chega meia-noite em casa, você fica um pouco espantado, mas você ainda está acordado. Não é tão fora do comum, digamos. O mundo não para, as pessoas estão transitando. Ontem eu estava em casa, aqui no meu interior, e eu estava assistindo uma aula, tinha lido e depois estava assistindo uma aula e eu olhei para o relógio, era 11 horas da noite. E eu estava ouvindo barulho, sabe, de moto passando, carro passando e um som de alguma festa, alguma coisa acontecendo em algum lugar. Então, não para. No interior não para, o que dirá na cidade. Mas naquela cultura, naqueles dias, irmãos, meia-noite já era tarde. Bem tarde. E o amigo chega mais ou menos naquele horário, de surpresa. Naquela época, as casas judaicas, onde eles assavam o pão, era um forno, e esse forno ficava fora de casa. Ficava geralmente na parte do fundo da casa, no quintal. E eles faziam o pão à medida que iam comer. À meia-noite não tinha mais pão. Não tinha mais fogo, não tinha mais comida. E a visita chega de maneira inesperada, eles não estavam aguardando. O que fazer? E agora? Como manter a honra para o meu visitante, meu hóspede? Ele precisa comer, eu tenho que guardá-lo bem em minha casa, mas eu não tenho pães. O que fazer? Aquele homem sai à meia-noite e vai atrás dos amigos, dos vizinhos. O texto diz que amigo, ele vai atrás de um amigo. Amigo, empresta-me 3 pães. Um amigo chegou a mim de viagem e não tenho nada para pôr diante dele. No verso 5 ele diz, empresta-me 3 pães para alimentar a pessoa que chegou em minha casa. Então, a questão aqui envolve honra. Por isso ele sai da sua casa e vai pedir a um amigo. Ele vai pedir ajuda, ele vai pedir socorro. Ele vai dizer, olha, eu não quero ser desonrado na sociedade, mas eu estou numa situação difícil porque chegou alguém na minha casa agora e eu não tenho nada. Então me ajuda, me socorra para que a minha honra fique de pé, para que eu possa ajudar. Esse aqui é o contexto cultural dessa parábola. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não está falando aqui, o foco da parábola não é falar sobre a honra ou a cultura judaica, não é dizer, muito bem, a cultura judaica é perfeita nesse sentido, é um padrão excelente você honrar bem, você ser hospitaleiro.
Tudo isso é verdade, é realmente muito bom. Todos nós deveríamos ter um coração generoso, cuidadoso, hospitaleiro com as pessoas que nos visitam. Não é da nossa cultura fazer o que os judeus fazem, mas é do cristianismo, ensino do Senhor Jesus, ser bom, misericordioso e gentil com as pessoas. Então nós todos deveríamos ter essa mesma preocupação aqui. Mas não é esse o ponto de Jesus, lembre, o contexto todo é oração. Jesus conta uma história que envolve honra, que envolve o contexto judaico, para ensinar algo sobre oração. Na verdade, Jesus está ensinando algo sobre necessidade e como resolver suas necessidades. Jesus está ensinando algo sobre ser bom e misericordioso. O que vocês acham do amigo que estava dormindo em casa com seus filhos na cama? O que vocês acham desse homem? Ele é um bom amigo na parábola? Ou ele é um amigo ruim? O que a parábola diz sobre esse homem? Ela não diz nada sobre esse homem. Porque Jesus está criando uma situação hipotética na sua história parabólica. Ele está dizendo que nenhum homem faria isso. Ele cria uma situação e diz, olha, imagine, qual é o pão, qual é o filho, qual é o pai, que se o filho pedir pão, o pai vai dar uma cobra. Algum pai faz isso? Se o filho pedir um ovo, o pai vai levar um escorpião. Algum pai faz isso? Por pior que seja, algum pai vai fazer isso com o seu filho? É uma pergunta retórica. Jesus está fazendo uma pergunta retórica que a resposta é: nenhum pai faz isso. É por isso que Jesus diz, se vós que sois maus, vocês são maus, mas mesmo assim vocês não fazem isso. Mesmo assim vocês dão boas coisas para os vossos filhos. Então, quando Jesus cita aquele homem da parábola, ele não está dizendo que o homem fez isso. Pelo contrário, ele está dizendo, nenhum homem faria isso. Nenhum homem, ao ser importunado à meia-noite, diria, vai embora, eu não vou ajudar você. Vá para sua casa, não estou disposto a te ajudar, não tenho pães, meus filhos estão dormindo aqui comigo na cama. Isso era também parte da cultura judaica, dormiam todos juntos, numa cama que era, na verdade, uma esteira no chão. Filhos, marido, esposa, tudo ali misturadinho. E o pai diz, eu não quero levantar para acordar os meus meninos. A porta já está trancada. É meia-noite. Jesus está dizendo, ninguém faria isso. Por causa da cultura de honra que eles tinham, de ajudar, de socorrer, de ser prestativo. Então, se um irmão meu está carente de uma necessidade que envolve sua honra, e ele me procurar e disser, me ajuda, eu vou ajudar o meu irmão. Não importa a hora, não importa qual a necessidade. Eu serei prestativo, eu vou me levantar e vou lá e vou ajudar. Então, Jesus não está falando de um homem que se recusou a ajudar. Ele está dizendo que ninguém se recusaria a ajudar. Nenhum homem, mesmo meia-noite, naquela época, mesmo com a porta trancada, com os filhos dormindo ao seu lado, nenhum homem se recusaria a ajudar. Então, o que o Senhor está dizendo é, se ninguém se recusa a ajudar, mesmo os homens sendo maus, imagine nosso Pai Celeste. Se você é capaz de ajudar e você é mau, que diremos de Deus que é a suma bondade, que é o maior e o melhor de todos os seres. Imagine Deus que é infinitamente bom e cheio de misericórdia e de graça. Imagine Deus cujas suas misericórdias, diz o profeta, se renovam a cada manhã. Ora, Deus sempre ajuda, irmãos. Sabe o que a parábola está nos ensinando?
Ela está ensinando simplesmente algo do tipo: se você precisa de alguma coisa, peça a Deus, porque Ele dará. Não importa a hora que você chegue a Ele em oração, não importa qual seja a sua necessidade, vá a Deus e Ele dará, porque Ele é bom. Peça ao Senhor. Algumas pessoas olham para essa parábola e também veem aqui um elemento de insistência. Porém, a parábola em si mesma, ela não ensina algo sobre pedir exageradamente. Peça, até Deus dar. Não é isso que a parábola ensina, embora esse seja o ensinamento bíblico. Logo adiante, quando Jesus continua a falar de oração, aqui nesse contexto, ele vai dizer: peça e Ele dá, bata e Ele abre, não é? Então ele começa a falar sobre isso. E em outras passagens das Escrituras Sagradas, também Jesus vai falar sobre a insistência na oração, inclusive usando às vezes repetições. Por exemplo, pedi e abri-se-vos-á. Aqui ele não usa repetição, mas em outros lugares usa. E quando a repetição ela é apresentada, ela significa insistência de fato. Então, insistir com Deus em oração não é errado, e pelo contrário, nós somos chamados a fazer isso muitas vezes, a continuar orando e suplicando. Veja, mas a parábola aqui não está falando de insistência. Ela não diz que o homem ficou batendo na porta toda hora. Ela só diz que ele chega até o amigo à meia-noite e diz: amigo, por favor, empresta-me 3 pães. Chegou alguém na minha casa. Ela não diz que ele insistiu. Ela não fala nada sobre esse caráter de repetir, de bater, de fazer isso. Veja, no final da história aqui, que é a parte hipotética de Jesus, aqui a parte hipotética é o seguinte: é como se o homem que estivesse em casa tivesse dito: olha, eu não vou abrir a porta, eu já estou dormindo, meus filhos estão aqui. E Jesus diz: se ele não abrir porque é teu amigo, ele vai abrir por causa da importunação. Mas veja, isso aqui é a parte hipotética da parábola. Na parábola propriamente dita, o homem só vai até lá e pede pão. Irmãos, há uma lição nessa parábola que deve marcar o nosso coração. Confiar que o nosso Deus ouve a nossa oração. Nós não podemos mudar a vontade de Deus. Ou seja, insistir com Deus em oração não significa dizer que Deus vai mudar porque você insistiu. Vou dar um exemplo para você. Você está doente e você diz: ó Deus, cura-me da minha enfermidade. Acabou sua oração. Deus pode curar você ou não curar você. Uma outra situação é: você está doente e você começa a orar insistentemente: ó Deus, cura-me da minha enfermidade. Senhor, tem misericórdia de mim, sara minha ferida. E você diz isso 10, 20, 30 vezes. Deus pode curar você ou não. Não é a insistência na oração que vai fazer com que Deus seja movido. Nossas orações não mudam Deus. Nossas orações não vão mudar a vontade de Deus, nem o decreto de Deus que Ele já determinou de todas as coisas. Nossas orações chegam a Deus porque nós confiamos que só Deus pode fazer qualquer coisa. Então, quando você quiser insistir com Deus, não há nenhum pecado nisso, porque eu acredito que a insistência só mostra o quanto você crê que Deus pode fazer. Mas não pense que é pelo muito insistir, pelo muito pedir, que Deus vai ouvir. Ele pode ouvir com uma pequena oração o que você pede e dar a você o que você precisa. Como você pode passar anos e anos orando e Deus não dá o que você quer.
com muita insistência, você ora, busca e Deus não dá. Eu lembro de uma história do pastor Uchoa, já contei para vocês isso uma vez aqui, mas eu acho que ela é um momento bem apropriado para relembrá-la. Ele falava de um amigo que orava pela mãe dele, pela conversão da mãe dele. E esse amigo orou mais de 10 anos, insistentemente pedindo ao Senhor que tocasse o coração de sua mãe e a convertesse. Veja, algumas pessoas nem sequer oram e Deus faz uma obra. Outras passam 10 anos, 20 anos orando. E às vezes Deus faz, às vezes Deus não faz. Lembro também de uma passagem de Spurgeon, quando ele assumiu a sua igreja em Londres, o Tabernáculo Metropolitano, a igreja que viria a ser o Tabernáculo Metropolitano de Londres. E ele era um jovem pregador, muito, muito jovem. E ele foi para aquela igreja que era enorme, uma igreja já antiga, mas que estava completamente arrasada. Os membros não iam mais para os cultos. E quando ele foi ser apresentado na igreja como novo pastor da igreja, uma quantidade, ínfima de pessoas foi receber o novo pastor. Umas 10 pessoas, de uma igreja que tinha 200 e tantas, 300 e tantas pessoas. E ele chamava as pessoas para o culto, para encontros de oração, e a igreja não via. Uma quantidade sempre pequena, diminuta, quase ninguém ia para a igreja. E Spurgeon fez um propósito com o Senhor Deus, e disse: Senhor, eu vou me colocar de joelhos em oração todos os dias, e eu não vou parar de orar, enquanto o Senhor não mandar o seu povo de volta para a igreja. E todo dia Spurgeon dobrava os seus joelhos a Deus e clamava a Deus para que Deus despertasse o coração dos crentes que estavam frios, distantes. Todo dia ele orava insistentemente. E Spurgeon diz, com 6 meses de oração, eu comecei a ver grandes mudanças. E o Senhor começou a operar no meio do povo. E o povo começou a voltar de montões para a igreja. Gente, mais gente, outros voltando. E a igreja de Spurgeon se tornou a maior igreja de Londres. Mas era bem maior do que a segunda igreja. Irmãos, Deus pode ouvir orações insistentes, deixar para responder bem depois, como Deus pode responder uma pequena oração imediatamente. Vocês lembram que Ana estava no templo e Ana não podia ter filhos e ela sentia vergonha porque a infertilidade era vista como uma maldição de Deus, fechar a madre para que a mulher não pudesse conceber e ter filhos. Além disso, não ter filhos naquela cultura era um grande prejuízo, porque o filho era um dos sustentos da mãe. E Ana ia para o templo do Senhor e orava pedindo a Deus uma criança. E o sacerdote viu ela orando, achava que ela estava embriagada, porque ela só balbuciava, ela falava só no seu pensamento e movia seus lábios. E Deus deu uma criança para ela, com aquela oração. Há muitos exemplos de uma pequena oração rápida e Deus conceder, como há exemplos de orações insistentes e Deus conceder ou não. O que a parábola ensina é que nós devemos ir a Deus e pedir. Peça, porque Deus dá. Ora, qual é o amigo que não daria 3 pães? Jesus diz na pergunta retórica: nenhum, qualquer amigo daria os pães que você pediu, quanto mais vosso Pai Celeste. Se você for a Ele, Ele dará. Se você recorrer a Ele em suas necessidades, Ele virá a você. Vá, busque a Deus. Ele é o Pai do céu. Ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder para realizar todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Só Ele pode fazer
ou mover os céus e a terra para abençoar o seu povo, irmãos. Ele acalma a tempestade. Ele, com sua palavra, cria os mundos. Ele, com sua palavra, faz a rocha jorrar água, faz o mar vermelho se abrir, faz o rio Jordão parar de correr, faz a terra tremer, como fez no monte Sinai. Só o Senhor pode fazer isso. É a Ele que nós devemos recorrer em nossas orações com muita confiança. Às vezes nós achamos que o nosso problema é muito grande. O problema daquele homem era grande, porque achar 3 pães à meia-noite não era fácil. Na verdade, ele teria que esperar alguém que tivesse 3 pães sobrando do jantar, porque às vezes havia isso. Então não era fácil encontrar 3 pães. Então ele tinha um grande problema naquele momento. Saiba, meus irmãos, existem grandes problemas para nós, mas não existem grandes problemas para Deus. Não existe. Ele é o Senhor absoluto, irmãos. Ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa com o seu poder. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Basta Deus querer. Então nós devemos nos achegar ao nosso Deus em oração, como aquele homem que foi pedir 3 pães, porque Deus, o Senhor, bom e misericordioso, vai ouvir as nossas orações. Ele vai, irmãos, com sua grande graça e misericórdia, ouvir e vai nos dar o melhor. Às vezes o melhor não é aquilo que a gente busca, porque nós não somos sábios como Deus. Você pensa que o melhor é o que você quer, mas Deus diz, eu te darei o melhor, e não é o que você quer. É o que você não quer. É o que você não quer. A gente não consegue entender isso muitas vezes. Eu quero ir uma viagem, Senhor. Estou me programando, juntando dinheiro, está dando tudo certo. E na hora da viagem, a coisa não anda, alguma coisa acontece, algum imprevisto, uma enfermidade, ou qualquer outro tipo de problema que cancela a viagem, e você não entende, Deus não é bom comigo, eu queria tanto isso, eu planejei isso. E se Deus, irmãos, quisesse falar para você, sendo você crente em Cristo, Deus diria para você, eu fiz o melhor para você. Porque tudo que eu faço coopera para o seu bem. E se eu cancelei essa viagem, é porque é o melhor para você. Eu tive uma lição muito interessante esses dias. A gente estava ajeitando um telhado e estava fazendo uma solda. E de repente faltou energia. E estava eu ali, e estava o rapaz da solda e o ajudante, né? E eu tranquilo ali, estava preparando um café, máquina elétrica, aquelas maquinazinhas descartáveis, fazendo um café ali, faltou energia. Aí eles ficaram caminhando por ali, chegaram perto de mim, onde eu estava ali numa janela. Aí ele disse, seu Marcos, faltou energia aqui. Aí eu falei assim, estava terminando o serviço, né? Aí eu falei assim, pois é, rapaz, que zebra, né? Faltar energia logo agora. E ele disse, não. Ele disse, não, podia acontecer algo pior com a gente. Rapaz, na mesma hora, eu vi que lição. Que lição. De um homem que é ímpio. Ele não é crente. E eu disse, de fato, Deus só faz o melhor. Uma hora a energia vai voltar. E voltou pouco tempo depois. E o serviço continuou. Mas assim, a gente quer algo, planeja algo, espera algo, e quando alguma coisa acontece, você já fica logo, não era para acontecer isso. Você não se coloca diante da vontade de Deus. Você não está pronto ainda para entender que a vontade de Deus e tudo que Deus faz é sempre o melhor. Nós não estamos prontos, às vezes, para coisas assim. A gente precisa, irmãos, fazer isso e saber que, às vezes, Deus fala conosco em oração, dizendo não. O não de Deus é um sim para nós. É uma bênção para nós.
A parábola ensina: vá a Deus em oração. Deus é bom. A parábola ensina isso. Deus é bom e Ele atende mesmo a pecadores como nós, que somos maus. Mas Ele é bom. Meus irmãos, que o Senhor Deus fale ao vosso coração com essa palavra e vos faça bem animados e confiantes em buscá-lo todos os dias. Em despertar o vosso coração para buscar mais profundamente, mais verdadeiramente, mais confiadamente ao Senhor, o nosso Deus, em oração. Sabe, se há uma marca que eu gostaria de ver na nossa igreja, irmãos, essa marca era a marca da oração. Se alguém dissesse assim: qual é a característica que você gostaria de ver nos membros da igreja que você pastoreia? Primeiro, serem bem atentos à pregação. Todo pregador espera que o seu povo escute a pregação com atenção, para aprender e para receber o alimento da alma. Você quer que a sua igreja seja uma igreja de oração, onde todos os membros orem com afinco? Eu preferia isso. Que a nossa igreja, irmãos, fosse uma igreja que orasse mais, que os homens orassem mais, que as mulheres orassem mais, que os jovens, as crianças orassem mais. Que a igreja fosse uma igreja de oração. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que sua palavra nos alimente mais uma vez. Amém. Nós vamos então agora para a celebração da ceia do Senhor, meus irmãos.